escutei teu chamado, divino recado, batendo no coração. Deixei deste mundo as promessas e fui bem depressa no rumo da tua mão. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Os anos passaram ligeiro, me fiz um obreiro do reino de paz e amor. Nos mares do mundo navego e as redes me entrego, tornei-me teu pescador. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Embora tão fraco e pequeno, caminho sereno, com a força que vem de ti. A cada momento que passa, revivo esta graça de ser teu sinal aqui. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida, gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça e vamos trazer o transcendente para o imanente. Sejamos prudentes, estejamos com a ética do amor de Deus no coração e vamos propagar a copiosa redenção. Este é o dia que o Senhor fez para nós, dia de festa e alegria. Alegremo-nos e nele exultemos. Como comenta Santo Agostinho no sermão sobre os pastores. Assim comenta aquele que o mundo das ideias de Platão trouxe tudo para a palavra de Deus revelada. Há tantos doentes, há tantos enfermos. Os doentes são os mesmos enfermos? Há tantos os que estão doentes, que estão enfermos interiormente. E por que estão doentes interiormente? Porque o médico interior, eles não estão trabalhando com o médico interior. E quem é o médico interior? É Cristo Senhor, aquele que nos cura fisicamente e interiormente. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, partindo dali, atravessaram a Galileia. E Jesus, porém, não queria que ninguém o soubesse, e ensinava aos seus discípulos.
O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. E ele o ressuscitará 3 dias depois de sua morte. Mas os discípulos não entendiam estas palavras e tinham medo de lhe perguntar. Em seguida, voltaram para Cafarnaum. Quando já estava em casa, Jesus perguntou-lhes: de que faláveis pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. Sentando-se, Jesus chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. E Jesus, tomando o menino, colocou-o no meio deles, abraçou o menino e disse-lhes: todo o que recebe um destes meninos em meu nome, é a mim que o recebe. E todo o que recebe a mim, não me recebe, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na primeira parte do Evangelho de hoje, o nosso Senhor Jesus Cristo anuncia a paixão pela segunda vez. E anunciou a paixão. Os discípulos não compreenderam, não entenderam. E por que os discípulos não compreenderam? Porque eles viam a força que saíam de Jesus. Eles viam os milagres acontecer, a força que saía dele. E por que eles ficaram pensando? E por que ele disse que vai morrer? Mas Jesus anunciou a sua paixão, a sua morte, anunciou a sua ressurreição. Que a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. Todo o anúncio da paixão e anuncia a ressurreição, está anunciando a ressurreição de todos os seres humanos. Assim os discípulos não entenderam nada das palavras que Cristo Senhor disse, e eles tinham medo de lhe perguntar. Primeiramente, atravessaram a Galileia, e Jesus não queria que ninguém o soubesse. Por que ele queria que ninguém o soubesse que ele estava ali? Porque ele estava anunciando o reino para os seus discípulos e ele precisava ir para os outros lugares para curar todos os tipos de doenças e enfermidades. E anunciou a sua paixão e ressurreição. E vemos a atitude dos discípulos. Eles voltaram para Cafarnaum e quando já estavam em casa, e Jesus perguntou, por que no caminho de Cafarnaum os discípulos estavam discutindo entre si? E por que os discípulos estavam discutindo entre si no caminho de Cafarnaum? E Jesus perguntou, o que faláveis pelo caminho? Eles calaram, porque pelo caminho haviam discutido entre si quem era o maior. Vemos a lógica. Jesus anunciou a paixão. Eles não entenderam nada do anúncio da paixão. E pelo caminho, os discípulos foram discutindo. Mas eles foram conversando em outro argumento. Quem era o maior? Falando entre eles. Quem era o maior? Ninguém é maior. Todos são iguais. Por isso que Cristo Senhor sentou, chamou os 12 e disse, falando para quem quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, os servos de todos. É para ser servo, saber servir e ser o último. Nessa a lógica, Jesus argumenta para que todos os entes humanos sejam iguais.
todos vivam a humildade, que todos são iguais. Será que nós estamos sendo humildes? E assim, Jesus chamou os 12 e conversou com os 12. E Jesus, depois que falou para ser servo, ser o último de todos, que é ser humilde, que todos sejam humildes, é ter todos os graus da humildade, como escreve nosso glorioso patriarca São Bento, na regra, os graus da humildade. Para que todos sejam humildes, tenham todos os graus da humildade, sejam como uma criança. Ser como uma criança é para todos os seres humanos. Ser humilde, ter o coração cheios de amor. Será que nós estamos tendo o coração cheio de amor? Será que a ética de Deus está em nosso coração? E por isso, Jesus tomou um menino, pegou uma criança e colocou no meio dos discípulos e abraçou a criança e falou para receber a criança, receber o menino, que quem receber o menino está recebendo ele, e recebendo ele, recebe o Pai, o Todo-Poderoso, o princípio sem princípio, que o enviou. Jesus fala da humildade, do amor e conclui em uma teologia trinitária, falando do Pai. No estudo de Cristologia, Jesus falando, ele fala do Pai, o Jesus histórico anunciando o reino. E está ensinando para que todos sejam humildes, tenham amor e caridade, tenham um coração manso e humilde. Esse menino que Jesus pegou, abraçou e colocou no meio dos discípulos, Jesus está pegando esse menino e colocando no meio de todos nós, para que todos nós tenham uma criança no coração, que o nosso coração seja como o coração de uma criança, é ter o coração semelhante ao coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos tenham um coração manso e humilde e busquem verdadeiramente a Deus. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, ilumine e guie todos, que todos sejam humildes, que todos permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó Rainha de Misericórdia, Santíssima Virgem Imaculada, ó meu belo amor, minha Mãe, a vós que sois a Mãe do meu Senhor, a Rainha do mundo, a advogada, a esperança e o refúgio dos pecadores, recorro à vossa proteção. Aos vossos pés me prostro, grande Rainha, e vos dou graças por todos os benefícios copiosos que me tens me concedido. Eu vos amo, Senhora amabilíssima, e pelo amor que vos tenho, prometo servir-vos sempre e fazer quanto possa para que de todos sejais servida. Em vós, depois de Jesus, ponho todas as minhas esperanças, toda a minha salvação. Aceitai-me por vosso servo e acolhei-me debaixo do vosso manto, ó Rainha de Misericórdia. E já que sois tão poderosa para com Deus, livrai-me de todas as tentações, ou impetrai-me força para vencê-las até a morte. A vós suplico verdadeiro amor a Jesus Cristo. De vós espero alcançar uma boa morte. Minha Mãe, meu belo amor, pelo amor que tendes a Deus, vos rogo que me ajudeis sempre, momento e no último instante de minha vida. Não me desampareis enquanto não me virdes já salvo no céu, a bendizer-vos e a cantar as vossas misericórdias por toda a eternidade.
Assim seja, assim espero. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Imaculada, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro, e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença, e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. O nome do Senhor seja bendito, agora e para sempre. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, do glorioso São José, o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom domingo e bom almoço. Somos